O tema de hoje é Edificando uma Cidade, parte 1. Segundo os estudos deste canal, nós temos a revelação de Deus de uma semana da criação. Uma semana constituída em 7.000 anos. Então esses 7.000 anos são uma semana profética. Ou se quisermos definir em uma palavra, em um Olã. Um ciclo da eternidade. Então o que significa Olã? Um longo período de tempo indeterminado. Nós vimos em estudos onde fizemos sobre o livro de Gênesis que no capítulo 1 nós temos o homem sendo moldado no 6º dia, nesse resumo de um Olã de 7.000 anos. Do capítulo 2 ao capítulo 11 de Gênesis, Deus mostra qual seria a estratégia para que os homens fossem moldados no 6º dia. E no capítulo 12 em diante é que começa a edificação da igreja, do corpo do Messias. E temos o Salmo 78, verso 2, na onde nós nos embasamos, que diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E outro verso importante é Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o assunto que nós vamos falar hoje é sobre a edificação de uma cidade. Observe aí na tela, projeto de Deus. Ao criar um planeta em condições de ser habitado, Deus o que faz? Manda os seus moradores construírem uma cidade e uma torre para trazer o reino de Deus a este mundo. Então qual é o projeto? Edificar uma cidade com uma torre. A casa de Deus como a torre de vigia. É o pináculo do templo. Qual é a finalidade desse projeto? Atingir o céu, aonde Deus habita. O projeto é lícito? Sem dúvida nenhuma. Propósito: por que Deus colocou os homens para edificar uma cidade no mundo físico? Sendo que nós somos Elohim, nós somos deuses. Nós somos espíritos. Então por que Deus colocou os filhos na terra, no mundo físico? Construir uma cidade. Porque assim como um pai treina os seus filhos, assim o nosso Eterno faz conosco. O que Deus é? Deus é perfeito em todos os seus atributos. Deus, ele faz o bem e faz o mal. Porém o mal de Deus tem a finalidade de edificação. Então, colocar os seus filhos no mundo físico é treiná-los para serem deuses. Treiná-los para serem filhos de Deus. O que Deus faz no mundo espiritual com os seus filhos, Deus quer que os seus filhos façam no mundo físico. Constituírem uma cidade e implantarem nela o reino de Deus. O reino de Deus que vem de cima para baixo. Então aqui vemos os erros básicos da construção. Primeiro, eles quiseram transformar o nome do homem célebre e não de Deus. Por exemplo, igreja do apóstolo fulano de tal, igreja do missionário fulano de tal, do bispo ou da denominação tal. O importante não é o nome de Deus, é o nome da denominação. Essa igreja aqui é do fulano de tal. Segundo erro, não queriam ser espalhados pela terra, o que contraria Mateus 28:19. O que diz Mateus 28:19? Ide, fazei discípulos. Mas o que eles fizeram? Fizeram igrejas, grandes templos, para dentro e não para fora. O próprio significado da palavra eclésia no grego é sair para fora. Então devemos ide e não vinde. Terceiro erro do projeto. Construíram a torre de baixo para cima, sem alicerce, até chegar ao céu. Porém, o correto seria começar de cima para baixo, o alicerce no céu e o telhado virado para a terra. Claro, estamos falando isso simbolicamente, espiritualmente, para que os irmãos possam entender. Deus não quer que a gente faça um templo de 4 paredes.
Deus não quer que a gente construa uma cidade literalmente de 4 paredes, mas que nós constituímos sobre a terra um povo santo, um povo separado, um povo que obedece ao Eterno, não por obrigação, mas por amor, porque descobriu que a verdade de Deus, ela é boa, ela é santa, ela é perfeita. Então, qual foi a consequência desses erros de projeto? A confusão da linguagem humana. Isso quer dizer as línguas humanas? Não. Nós vamos ver neste estudo, na parte 1 e na parte 2, que o grande problema da confusão de línguas não está em falar em inglês, espanhol, francês, alemão, mas em falar a mesma língua e não se entender. Como consertar, então? Através de uma conversão legítima, como numa bússola, onde marca norte e sul. Então devemos mudar 180 graus de direção. Isso é conversão. É abandonar os caminhos antigos e ir para o lado oposto. Essa cidade, ela começa aqui em Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Então a gente já viu em estudos anteriores que esse Adão simboliza Jesus e que Eva simboliza a igreja. Então, para quem ainda não sabe do que eu estou falando, recomendo assistir na descrição desse vídeo os links que estão relacionados a este assunto. E esse Adão e essa Eva, quando se transformam em uma só carne, Gênesis 4, verso 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. E vemos na história de que Caim matou Abel, no final de uns tempos. Pulando alguns versos, verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Nod significa, em hebraico, errante, sem direção, perdido. Assim é o homem pecador. Então, desse casamento do noivo com a noiva, desse casamento de Jesus com a igreja, gerou um filho chamado Caim. Era para ser como Abel, mas nós vamos ver que nós nos tornamos Caim, devido à nossa imaturidade espiritual, devido à nossa meninice, à nossa criancice. Então, seguindo aqui, Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então aqui começa o projeto da cidade. Mas espera aí, nós somos descendentes de Caim ou de Abel? Na verdade, de Caim. Por quê? Porque Caim matou Abel. Lembre-se, nós estamos falando de conceitos espirituais. Muito depois é que veio Sete. Então por que nós descendemos de Caim? Todos nós, sem exceção. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós andávamos nus e não se envergonhávamos. A palavra nudez é a palavra sagaz da serpente. A palavra nudez na Escritura nunca tem a conotação positiva, mas sim negativa. Então o texto de Gênesis 11, verso 1, quando fala da Torre de Babel, diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Será que está falando aqui de línguas humanas? Leia o capítulo 10 de Gênesis. Você vai ver que os 3 filhos de Noé estavam separados em línguas e em ilhas. Ilhas chamadas de nações, antes da Torre de Babel. Então essa linguagem única é que eles se entendiam. Falavam, entre aspas, a mesma língua, fecha aspas. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Terra de Sinar é a Babilônia. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. O curioso é que essa edificação começa
na terra de Sinar, na Babilônia. E ela termina lá em Apocalipse, também na Babilônia, onde Deus destrói a Babilônia, entre aspas. Por quê? Porque esses homens estavam errantes pela terra, na terra de Nod, sem direção, perdidos. E o que é pior, né? Não falando a mesma língua, mas no sentido de falar a mesma língua em direção ao bem, em direção ao eterno. Verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha aí, o erro na Babilônia. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. Aqui no original, filho dos homens é Bnei Adam, os filhos de Adão. Lembra do que eu disse? Quem Adão representa e quem Eva representa? Quem são os filhos de Adão? Caim, simbolicamente, né? Nós somos os filhos de Deus, cuja terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E esse Adão veio trazer luz a esse abismo, a esta terra sem forma e vazia. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um no sentido de unidade, falavam a mesma língua, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel. Por isso ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mas será que eles desistiram de construir a cidade? Não é isso que a gente vê na história da humanidade. A gente vê que os homens tentaram chegar até Deus, chegar até o céu, construindo as suas igrejas, construindo as suas sinagogas, construindo seus templos religiosos em todas as religiões. O homem não desistiu. E por que não estão conseguindo edificar essa cidade da forma que Deus quer? Porque há uma confusão de linguagem. Não falam a mesma língua. A religião A não fala a mesma língua da religião B. A religião B não fala a mesma língua da religião A e da religião C. E mesmo dentro de uma mesma religião, vamos citar aqui, por exemplo, o caso do cristianismo, quantas denominações tem? E quantas variações de entendimento e interpretação das escrituras nós temos? Então há essa confusão doutrinária. Não chegam a um consenso. Lembra dos estudos anteriores sobre a verdade versus as religiões? Aonde nós vimos que o correto seria os filhos de Deus se unirem em busca da verdade. Mas devido ao seu orgulho, devido ao amor à religião e não à verdade, eles não buscam a verdade. Eles querem a verdade da religião, mas não a verdade que vai desfazer todas as religiões. Vamos para o slide de Gênesis 11, verso 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Temos aí em roxo a palavra banim, plural de baná, que significa tijolo ou telha. E temos em vermelho a palavra homer, que é barro, argila, a mesma do vaso do oleiro. A mesma. E essa torre deveria ser feita com o quê? Com pedras, com tijolos. Esse tijolo, na verdade, era uma pedra. Observe as construções antigas das pirâmides. Observe o templo em Jerusalém. Não era feito de tijolo como nós conhecemos hoje. Era de pedra. E o que significa um templo feito de tijolos? Usando entre os tijolos barro, argila do vaso do oleiro. É construir a verdadeira casa espiritual.
É esse o propósito de Deus desde o princípio. Os homens, pela sua meninice, quiseram construir uma cidade literal, uma torre literal, um templo literal. Faz parte do processo de aprendizagem. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, ainda temos muitas pessoas presas no literal, presas nas sombras que foram necessárias, como eu disse, mas que não são mais. Então essa cidade era feita com tijolo branco. Então, se você se aprofundar nessas palavras em hebraico aqui de Gênesis 11:3, você vai ver que esses tijolos eram brancos, como a neve, como a alva. Observe para Jerusalém, a cidade antiga. Quando o sol, ao entardecer, bate sobre as pedras, parece, entre aspas, uma cidade de ouro. Por quê? Porque essas pedras são brancas. E ao refletir a luz do sol ao entardecer, elas parecem de ouro, amareladas. Então tudo isso são simbolismos. Para quem é espiritual, traz uma riqueza muito grande. Então essas construções de pedra usavam argila, do vaso do oleiro. Próximo slide, Gênesis 11:4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até nos céus, e tornamos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Temos em vermelho a palavra nibnê, que vem da palavra baná, edificar, construir. Observe que este verbo edificar é o mesmo da palavra tijolo. Então, quando está falando de tijolo e edificação, está se usando praticamente a mesma palavra em hebraico. O mesmo significado, uma redundância. Quando você fala em construir, é sempre com tijolo, sempre com pedra branca, sempre com argamassa, feito de vaso do oleiro. Temos em roxo a palavra ir, cidade. Temos em verde a palavra migdal, que significa torre. Temos em marrom a palavra rosh, cabeça. Temos em azul claro a palavra shamayim, céus. Então observe aí as diferentes traduções. Próximo slide, Esdras, capítulo 1, verso 5. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Temos aí em vermelho a palavra banot, que é o plural de baná, edificar, construir. Temos em roxo a palavra Beit Yavé, Beit Adonai, Beit eterno. Beit casa, YHWH é o nome do eterno, Yavé, Yah. Temos em marrom a palavra Yerushalayim, Ir, cidade, Shalayim, plural de Shalom, ou seja, dobrada. É a cidade da paz dobrada, plenitude dobrada. Assim como o primogênito, a bênção do primogênito, ele recebe o quê? A bênção dobrada em relação aos outros irmãos. Então, quem habita nessa cidade, Jerusalém espiritual, possui a paz, a plenitude, a bênção dobrada. Vamos para Jeremias 31, verso 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Mas não foi? Foi. Então de qual Jerusalém Deus está falando? Da de cima ou da de baixo? Da de cima. A de cima jamais vai ser destruída. A de baixo vai ser destruída tantas vezes quantas forem necessárias. E a Jerusalém de baixo é conhecido como o quê? Babilônia espiritual. Egito, Sodoma, lembra lá de Apocalipse capítulo 11? Então essa cidade de Jeremias 31 que está falando aqui é a de cima, que vai ser reedificada. Porque os homens pecaram, porque os homens transgrediram as leis do Eterno e construíram a cidade de forma equivocada.
começando de baixo para cima. Queriam tornar célebre o nome deles e não queriam ser espalhados nas nações. Lembre-se lá, ide e não vinde. Vamos agora para Isaías 2, verso 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Será que está falando de casa do Senhor literal? Será que está falando de monte literal? Claro que não. Estão tentando reconstruir literalmente. Estão querendo fazer a mesma coisa que fizeram lá na terra de Sinar. Verso 3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Verso 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É fato que as nações têm brigado. É fato que as nações têm promovido guerra. Mas será que Deus está falando desse tipo de guerra? Ou será que está falando de um outro tipo de batalha? Batalha espiritual. Batalha de doutrinas, porque não falam a mesma língua. Batalha de religiões. Brigas internas dentro de uma mesma religião. Até o fim, haverá guerras e rumores de guerras. Então Deus vai transformar essas espadas, o que é espada na Escritura? Palavra de Deus. Em relhas de arados e as lanças em podadeiras. Não haverá mais briga entre religiões. Não será necessário ensinar a palavra de Deus, porque todos conhecerão a vontade do Eterno. Todos serão ensinados pelo próprio Deus. Esse é o sentido. Vinde, ó casa de Jacó, Isaías 2, verso 5, e andemos na luz do Senhor. Olha aí, pulando alguns versos, verso 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Lembra do Bazã do Salmo 22? Que reflete a crucificação de Jesus? Fortes touros de Bazã me cercam. Quem são esses carvalhos de Bazã? Esses soberbos, esses altivos? Será também contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, olha aí, falando de templo aqui, hein? E contra toda muralha firme, falando de cidade, porque todas as cidades eram muradas. Contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Vamos para Esdras capítulo 3, verso 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Pode parecer um texto comum, mas não é. Então no verso 1 nós temos o que aqui? Se ajuntaram o povo como um só homem, numa mesma linguagem, entende? Outro fator importante, levantou-se quem? Jesua. Mas veja a sacanagem que os tradutores fizeram. Sabe que palavra é essa que está aqui? Não é Jesua, é Yeshua, é Yehoshua. Eu não estou dizendo que é a mesma pessoa, mas o leitor não entende espiritualmente a passagem. Simbolicamente, quem se levantou? Yeshua, Jesus, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram
o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, sacrifícios, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Entendem? Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram qual festa? A festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos, sacrifícios diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Então, para o leitor atento, para quem conhece os propósitos de Deus, desde o princípio começou a edificar a cidade, através de altos e baixos, através de erros e de acertos, períodos de obediência e períodos de apostasia, de rebeldia. Sempre houveram aqueles que eram pessoas sinceras, que buscaram edificar a verdadeira cidade, a de cima. Pulando alguns versos, verso 9. Então se apresentaram Jesua, lembre-se, e Yehoshua, e Yeshua, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores, lembra que edificar é a mesma coisa que tijolo? Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Temos que entender isso, principalmente quando os irmãos assistirem à parte 2 deste estudo, vão entender por que a misericórdia do Eterno dura para sempre. Porque o nosso Deus é mais maravilhoso do que as religiões apregoam. Então não perca a continuação. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então é um texto maravilhoso, um texto muito bonito, que mostra os homens sinceros procurando edificar a casa de Deus. Ah, mas eles não estavam tentando edificar um templo literal? Estavam. Mas em seus corações estava sendo edificado o verdadeiro templo espiritual. Isso que é o que importa para Deus. Lembra que o exterior é apenas uma forma de nós exprimirmos aquilo que está no nosso interior? Foi por essa razão que Deus nos colocou no mundo físico, para exteriorizarmos tudo aquilo que está dentro de nós, fora de nós, para construirmos o reino de Deus no universo, não só na terra. Porque toda a casa do Pai é nossa. Não vamos morar eternamente nesse planeta. Nós temos à nossa disposição toda a criação do Eterno. Então muitos ainda têm essa visão simplória que vamos habitar para sempre na terra. São ainda crianças que não compreendem toda a obra do Eterno. Vamos para Isaías 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas.
edificou no meio dela uma torre. Então observe bem as palavras. Edificou no meio dela uma torre. No meio dessa vinha tinha uma torre. E também abrigou um lagar. Lagar para você pisar as uvas. Observe no espiritual. Não se preocupe com o literal do texto. Você vai aprender muito mais. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, como eu disse, não perca a segunda parte desse estudo, onde falarei muito sobre a vinha e os tempos do eterno. A vinha está intimamente ligada com a edificação da cidade. Então, quando você fala vinha ou cidade, é a mesma coisa. Todas elas possuem uma torre. Então, quando a gente está atento nas palavras de Jesus, sempre que ele se refere à vinha, é a plantação do eterno. Então, quer dizer que Deus é agricultor? Sim e não. Ele é agricultor, mas não de planta, mas sim de filhos. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro. É só a cidade que tem muro? Vinha também tem. Para que seja o quê? Pisada. Torná-la-ei em deserto. Não é só a cidade que ficará deserto. A vinha também. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Será que é chuva? Ou será que é derramamento do Espírito? A chuva serôdia ou a chuva temporã? Do início da vinha ou do final da vinha? Quando está para colher os frutos. Observe as entrelinhas. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Ah, quer dizer que a vinha agora virou uma nação? É. Virou uma grande cidade? É, uma capital. Chamada Jerusalém, de cima. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Observe aí. Quem é a planta? Então Deus, o Pai, é agricultor de plantas, plantas espirituais. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos para Isaías 30, verso 14. O Senhor o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Qual é o segredo da salvação? Mudança de direção, mudança de conduta. Aí está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas vós não o quiseste. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. O que cada um procura, encontrará. Eles não estão procurando o nome do Eterno, estão procurando tornar célebre o nome deles. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados, como o mastro no cimo do monte, e como o estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então olha que verso maravilhoso esse verso 18. Como nosso Deus é bom. Pulando alguns versos, verso 25. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. No dia do Senhor vai ser destruído tudo aquilo que o homem plantou e que não é de Deus. Lembra lá no livro de Mateus que está escrito
toda planta que meu pai não plantou será cortada e lançada no fogo. Então não é só planta não, toda torre, toda cidade vai vir abaixo, que não foi plantada pelo Eterno. Toda cidade que não foi colocado o verdadeiro alicerce. Toda cidade que começou de baixo para cima vai ser derrubada. Vamos agora para Miqueias 3, verso 9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Olha aí, como que ele estava edificando a cidade? Com sangue, com iniquidade. Abacuque 2, verso 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Então, ai da Babilônia, ai de Sodoma, ai do Egito, ai da Jerusalém de baixo, que edificou com sangue, com iniquidade. Mas observe Malaquias 1,4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quantas vezes eles tentarem construir, tantas vezes Deus vai destruir. Quanto mais teimosos forem os homens, mais Deus vai destruir. Então nós temos que entender esse finalzinho aqui do verso 4 de Malaquias. O Senhor está irado para sempre. Será que Deus fica irado para sempre? Quem já sabe o significado da palavra Olã, já sabe o que eu estou querendo dizer. Um longo período de tempo indeterminado. Um pai dá bronca nos seus filhos, mas a sua bronca dura para sempre? Não. Quando que o pai para de dar bronca? Quando que o pai para de castigar? Quando o filho se arrepende. Então não podemos e não devemos entender as escrituras ao pé da letra. Eles vão tentar reconstruir as torres. Então Deus não destruiu o templo do ano 70? Lá em Jerusalém, de baixo? E não estão tentando reconstruí-la hoje? Já estão com os utensílios todos prontos. Só não fizeram o templo ainda por causa do grande problema que é reconstruir literalmente lá no monte do templo, onde está uma mesquita. Mas fizeram vários templos, sinagogas, igrejas espalhadas pelo mundo. Mas é isso que Deus quer? Construir igreja? Construir sinagoga? Construir templo? Salmo 118, verso 20. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Guarde esta palavra. Este é o dia que o Senhor fez. Vocês vão entender o que isso quer dizer na parte 2, onde eu vou falar dos dias do Eterno. Cada dia do Eterno é um Olã. Aí está uma chave de um entendimento espiritual muito grande das Escrituras. Este é o dia que o Senhor fez. Uma tarde e uma manhã. Preste atenção. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Já fiz um estudo aqui nesse canal sobre prosperidade. A prosperidade aqui do verso 25 nada tem a ver com o que as igrejas pregam por aí. Prosperidade não é material. Prosperidade é espiritual. É você crescer no espírito, em sabedoria, em entendimento, em ter paz, em ter alegria. Em tudo que você meter a mão, será próspero. Todas as obras da sua mão serão boas. Isso é prosperidade. Não é ficar rico. Infelizmente, tem muitos que querem ficar rico.
E muitos, infelizmente, querem viver da religião. Isaías 8, verso 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, quem é essa pedra de tropeço? É Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores da onde? Da cidade, que utilizam pedras. Edificar, construtor, pedra, tijolo, é a mesma coisa. Mesma palavra no hebraico, lembra? Então, qual é o nosso alicerce? É a pedra de esquina? Ou a nossa torre, a nossa cidade, foi colocada como pedra de tropeço? Tudo que tropeça, cai, quantas vezes forem necessárias. Atos capítulo 4, verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com este poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas. Preste atenção nessa palavra invejas, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Observe que a salvação é como um crescimento espiritual. Por isso é que Paulo falava: desenvolvei a vossa salvação. A salvação, ela não é um processo instantâneo. Eu estou salvo, mas eu não sou salvo. Eu serei salvo quando eu chegar na estatura do varão perfeito. O reino de Deus é sim online, mas eu estou salvo. Mas se eu tropeçar e cair, eu vou perder a salvação momentânea. Cuide, quem está de pé, cuide para que não caia. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha aqui o propósito. É esta casa que Deus quer construir. Uma igreja verdadeira, não de tijolo, não de pedra fria, mas pedra viva. Para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Lembra lá do texto de Isaías 8 que eu li alguns minutos atrás? Será pedra de tropeço as duas casas de Israel. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Abacuque 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia,
e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Observe, esta é a verdadeira torre de vigia. Na torre que está no céu, não na terra. Não é o lugar que me faz de atalaia. Não é o lugar que me faz de profeta. Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Qual seria esse tabernáculo caído de Davi que seria levantado? Amós 9,14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Então a cidade é reconstruída pelos bons e pelos maus. Salmo 127, mas preste atenção nesse texto. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o atalaia, o sentinela. De que casa o Salmo 127 está falando? Da nossa casa que a gente mora? Literalmente? Em parte sim, mas é uma ideia ainda muito simplória e pequena. Qual casa que está falando o Salmo 127? Da casa espiritual, do templo de Deus, da Jerusalém de cima. Se a casa não for construída de cima para baixo, ela cai, está sem alicerce. E se o Senhor não estiver guardando essa cidade, é inútil ser atalaia, ser profeta. Só vai falar besteira, só vai falar coisa que não vai se cumprir. Salmo 147, verso 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Lembre-se, estrelas são anjos. Anjos são espíritos. E espíritos são pessoas. Conhece todas pelo nome, porque todas são seus filhos. Um pai e uma mãe esquece o nome dos seus filhos? Provérbios 9:1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Quem é essa sabedoria de Provérbios 9? A mesma de Provérbios capítulo 8. Quem que é a sabedoria de Provérbios capítulo 8? Jesus. Jesus edificou a sua casa com 7 colunas. Por quê? 7 colunas. Porque são 7 Espíritos de Deus. Leia lá Isaías 11, verso 2. 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. E temor do Senhor, 7. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Aqui está falando de mulher literal? Sim, mas é uma ideia simplória. Qual é a mulher que está falando aqui? A igreja, a Eva. A Eva sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, porque fez de baixo para cima. Vou repetir até cansar. Eclesiastes 3, verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, nascer e plantar, como eu já disse em estudos anteriores, é a mesma coisa. Tempo de morrer e tempo de arrancar é a mesma coisa. E o verso 3? Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Então, matar e derrubar é a mesma coisa. Tempo de curar e edificar é também a mesma coisa. Mas olhe com os olhos do Espírito para a verdadeira casa espiritual, para a verdadeira cidade espiritual, a Jerusalém de cima. Agora vamos falar mais especificamente da confusão de línguas. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como eu já disse, a confusão em si não é de línguas faladas, mas do que elas falavam,
que virou confusão, mas não se entendiam. Então, enquanto os homens construíram as suas torres para tornar célebre o nome deles, Deus confundiu as suas linguagens. As denominações falam a mesma língua. No Brasil, quantas denominações existem? E no judaísmo, então? Quantas ramificações? Eles falam a mesma língua do Espírito Santo? Elas se entendem e são irmãos no Messias, em Yeshua, em Jesus? Ou elas se acusam de heresia umas das outras? Como o judeu enxerga o cristão? Como o cristão enxerga o judeu? Não são dois irmãos da mesma casa de Israel? São. Então, se eu me dou bem com outros irmãos de outros povos e de outras línguas, será que é difícil nos entendermos? É claro que não. Então a torre caiu por quê? Porque essas pedras estavam mortas, não aguentavam parar de pé. Então vai haver dilúvio na Babilônia? Vai. Vai destruir a torre? Vai. Vai destruir a cidade? Vai. Ela será fendida em 3 partes? Vai. Leia Apocalipse. A confusão de interpretações é onde reside a confusão de línguas. Veja, tem uns que interpretam a volta de Jesus com a tribulação pré, há outras mid, outras pós. Uns crê no milênio literal, outros são amilenistas. Uns são calvinistas, outros são arminianos. Uns são adeptos do sinergismo, outros do monergismo. Uns crê na morte eterna, outros creem no inferno eterno. Outros creem que a pessoa, quando morre, fica dormindo. Outras ficam despertas, mas aguardando sei lá onde, um corpo para ressuscitarem no último dia. É ou não é confusão de línguas? Claro que é. A verdade só tem uma. Quer dizer que todos são mentirosos? Não. Quer dizer que todos dizem a verdade? Não. Então onde está a verdade? No entendimento entre as partes. Não só entre o cristianismo, mas também com o judaísmo. O cristão vai deixar de ser orgulhoso para discutir temas teológicos com o judeu? O judeu também, por seu lado, vai deixar o orgulho para conversar com o cristão? Observe como nós estamos ainda longe dessa união. Os líderes religiosos, em sua grande maioria, não são humildes, infelizmente, e não buscam a verdade, porque se fossem, se uniriam com outras pessoas e religiões em busca dessa verdade, e cresceriam no entendimento das Escrituras. Querem tornar célebres o nome próprio e da sua instituição, ao invés de criarem uma única igreja sobre a face da terra. Sem placa. Todo reino dividido não prospera. E todos eles não se dizem guiados pelo Espírito Santo? Sim. Porém estão misturados conceitos divinos com entendimentos e dogmas humanos. Então a culpa é de Deus? Não, é dos homens. O Espírito de Deus é de confusão? Não. A confusão provém de quem? Dos homens. Deus não é Deus de confusão. Deus traz, pelo contrário, iluminação e harmonia. Mas para isso tem que estar sintonizado no Espírito Santo. Para isso tem que deixar de ser orgulhoso, soberbo, teimoso. Então a igreja A prega a B prega B, e assim sucessivamente. Então o que falta para os construtores da santa cidade? Humildade e desejo sincero em se buscar a verdade. Mas nessa confusão de Babilônia e de confusão de línguas, tem como se conhecer a verdade? Tem. Porque nós temos o essencial para isso, que é conhecer o caráter do Eterno. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia
que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja que isto é possível acontecer ainda hoje. Aqui está se falando língua das nações, não língua de anjos, não língua sem entendimento, mas a confusão espiritual dos homens espirituais ainda continua. Então aqui em Atos capítulo 2, os ouviam falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Observe, estavam falando em línguas humanas. Está bem claro aqui. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia. E os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então o Espírito Santo pode fazer coisas similares hoje, mas as pessoas falam suas próprias línguas e não se entendem. Então, quando vier o fim, vão se acabar todas as religiões e toda a confusão de línguas. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedro os substituiremos. Observe aí. Por mais que se derrube, eles tentam reconstruir. Tudo isso está no plano de Deus? Está no plano de Deus. Através de tentativa e erro, nós chegamos na verdade. Nada está fora do script. Deus não tem plano B. Ele sabe que isso faz parte. Só que Deus derruba para quê? Para mostrar para o homem que a construção está errada. Até que ele finalmente entenda qual é a correta. Até que haja novo céu e nova terra sobre a terra. E falando nisso, Isaías 65, 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Observe aí, vinhas, casas, é tudo a mesma coisa. Por que o tabernáculo no deserto era móvel durante os 40 anos de peregrinação? Já se perguntou? Porque o povo também andava. Então, junto deles, o templo andava. Mas qual templo? O templo de 4 paredes? Não. O templo dos corações dos hebreus. O verdadeiro templo. Deus estava olhando para esse templo e não para o tabernáculo literal do deserto. E depois que entraram na terra prometida, ficou móvel? Não, aí passou a ser fixo. Mas observe que a história conta sombras espirituais, mas que apontam para realidades eternas. Eu tenho que ir para Nova Canaã, não para Canaã de baixo. O meu tabernáculo é móvel enquanto eu estou no deserto em peregrinação, até chegar à terra prometida. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra
o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão construir? E qual o lugar do meu repouso? Olha que Deus pergunta em Isaías 66. Vocês não aprenderam ainda não? Qual é a casa que vocês vão construir para mim? É a Jerusalém de cima ou a Jerusalém de baixo? Deus quer mudança de vida e não construção de templo e religião. Ezequiel 16, verso 24. Edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Linguagem pesada. Nem parece um livro da Bíblia, né? Mas Deus falava duro com seus filhos, quando necessário, edificando prostíbulo em vez de edificar templo. Por quê? Cometiam adultério dentro dos templos. Cultuavam a outro Baal, a outro marido. Pulando alguns versos, verso 31. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Vamos para Ezequiel 36, verso 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades. Então farei que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, Senhor, o disse, eu, Senhor, o farei. Daniel 9:25. Sabe e entende-se desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que as pessoas não entendem é que essa profecia se refere a dois tempos: o tempo dentro do homem e o tempo fora do homem. São dois cumprimentos em tempos diferentes. Mas lembre-se, a verdadeira cidade e o verdadeiro templo começou a ser mostrado para a humanidade na cruz e foi destruída à sombra 30 anos depois. Não ficou lá pedra sobre pedra. Para quê? Para que o homem largasse as sombras e se dedicasse exclusivamente para a realidade eterna. Êxodo 33:7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Mas veja, o arraial não significa o reino de Deus? E por que Moisés armava a sua tenda fora do arraial? Se você for pela literalidade, você não entende. Mas pelo Espírito, sim. O arraial, sim, é um reino de Deus. Mas aqui está ensinando, em Êxodo 33:7, o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E quando orardes, entre no teu quarto e fecha a tua porta. É isso que Moisés fazia. Armava sua tenda fora do arraial, fora do povo. E buscava a Deus em seu quarto, em sua tenda. Muda-se as palavras, mas o ensino espiritual é o mesmo. Então, dentro do arraial, ele não tinha esse sossego, essa paz, para procurar o eterno. Observe, quando você tem esse olho espiritual, o texto de Daniel 1, verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, literalmente, é pegar os utensílios do templo
e levarem para a Babilônia, para um templo pagão. Mas é isso que o texto quer dizer? Literalmente sim, mas espiritualmente quer ensinar muito mais. Os utensílios do templo não apontam para aquilo que o homem deve fazer dentro de si, para adorar a Deus, para servir a Deus? Sim. O que acontece quando pega os utensílios do templo e leva para a Babilônia? Nós vamos estar cultuando quem? Nós vamos estar servindo a qual marido? A qual Baal? Mas observe que curioso, Israel, de baixo, está com os utensílios prontos para o terceiro templo, fora do homem. A lei ainda está em tábuas de pedra. Não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão, a traça e a ferrugem corrói e rouba, e as aves do céu roubam a semente. Daniel 5, verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então aprenda a olhar esses textos sempre sobre a ótica espiritual. Você vai aprender muito mais. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Escrevendo o que na parede? Que o reino estava dividido. Por quê? Havia confusão. Leia Daniel 5, em todos os detalhes. Pegaram os utensílios do templo, veja aí o verso 3, que foram tirados da casa de Deus, e beberam neles os reis e as mulheres e concubinas. Que mulheres eram essas? Outras mulheres, outras doutrinas, outros ensinos. Êxodo 25, 39. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Nós somos comparados a menorá. A menorá tem quantos braços? 7. Por quê? São 7 Espíritos de Deus, com óleo. E qual que é o peso do candelabro? 1 talento. 1 talento? Como assim 1 talento? É o salário de um trabalhador da vinha. Leiam lá no Novo Testamento. Temos que aprender a olhar os textos com a ótica espiritual, se quisermos realmente tirar ensinos profundos da Escritura e não ficar na superficialidade. Êxodo 27, 9. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Por que era de bronze? Quer dizer que eu tenho que fazer isso literalmente na minha igreja? Não. Na minha sinagoga? Não. Zacarias 6:1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. Quais são esses montes? As 2 casas de Israel. E estes montes eram de quê? De bronze. Você já viu monte de bronze, literal? Não. Percebe como seu olhar tem que ser espiritual? Ele não pode ser carnal. Nós temos que treinar o nosso espírito, a nossa alma, para enxergar ensinos espirituais. Apocalipse 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Quer dizer que Jesus tem o pé de bronze? Não. Nós temos que entender a linguagem da Bíblia. Êxodo 40, verso 9. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está. E o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então quer dizer que eu tenho que pegar o óleo e passar em todos os produtos da igreja e da sinagoga? Não. O óleo tem que ungir quais utensílios? E qual o altar? O do coração do homem. A consagração deve ser feita do homem, do seu íntimo. Muitos templos têm ungido seus utensílios,
mas os seus sacerdotes são como os fariseus. O que adianta? Fica bonitinho, ungido por fora e podre por dentro. Levítico 8, verso 10. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para o consagrar. 7 vezes. É uma simbologia para os 7 Espíritos de Deus. O número de Deus. Quer dizer que antigamente eles não faziam isso literal? Faziam. Para quê? Treinando. Treinando o quê? O seu coração, o seu íntimo, para aprender o que era realmente necessário. De tanto limpar o castiçal de fora, a pessoa aprendeu que tem que limpar o de dentro. Compreende? De tanto sacrificar cordeiro de 1 ano sem defeito para celebrar a Páscoa, é que entenderam o verdadeiro significado da Páscoa, do verdadeiro cordeiro que foi imolado. É simples assim. Isaías 52, 11. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisas imundas, sai do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Sai dela, povo meu. Tira os seus utensílios de lá, povo meu. Tira do Egito, tira da Babilônia. Tira de Sodoma. Tira da Jerusalém de baixo e leva para o meu altar. 2 Coríntios 6, verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Olha aqui o verdadeiro ensino. O ensino mais profundo, mais espiritual. Aonde é o verdadeiro santuário? Coração do homem. Como ele próprio disse, Paulo continua, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, sai dela, povo meu, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E qual é a causa dessa confusão de línguas que nós vemos nas religiões e até mesmo dentro das religiões? 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Observe aí em vermelho no grego a palavra acatastasia, que significa desordem, tumulto, confusão. Pesquisem essa palavra no grego e veja em outras passagens do Novo Testamento em que contexto elas aparecem. Lucas 21, 9, por exemplo, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Os religiosos literalistas vão falar assim, é a terceira guerra mundial, é guerra daqui, guerra acolá. Mas é isso que Deus está falando? Muito mais do que isso. Essa palavra em vermelho qual que é? Acatastasia, desordem, tumulto, confusão. É a confusão da Babilônia. Confusão da Babilônia, que vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. E o fim não será logo. Não será logo. A Babilônia pensa ter paz. A Babilônia que eu falo é a Babilônia religiosa, né? A Babilônia religiosa pensa ter paz, mas só tem confusão, tumulto e guerra. Tiago capítulo 3, verso 16, observa o slide aí. Pois onde há inveja, olha aí a causa da Babilônia, inveja. Pois onde há inveja e sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Divisão. E as denominações não passam de divisões? Sim. Não é facção que tem no cristianismo? É. Mas eles são humildes em reconhecer isso? Infelizmente a grande maioria não. Tem inveja? Tem. E muita. Pois aonde há inveja e facção, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Observe em vermelho aí a mesma palavra no grego. Acatastasia, desordem, tumulto, confusão. O cristianismo tem inveja dos judeus. Sim, Senhor. Basta ler Isaías capítulo 11. Porém, os judeus oprimem os cristãos. São 2 irmãos, filhos de Deus, imaturos e irresponsáveis.
e ainda orgulhosos. Infelizmente, tenho que dizer isso. Mas eu não vou generalizar. Eu sei que no meio desses dois povos tem pessoas sinceras, tem pessoas que são humildes e que buscam conciliação. Mas a grande maioria são tudo da Babilônia espiritual. Olha o texto de Isaías 11:13. Quando o Messias vier, afastar-se-á a inveja de Efraim. Quem que tem inveja? Efraim. Quem simboliza Efraim na Escritura? Os gentios. Quem são os gentios? Os cristãos. Então, afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Isso quer dizer que Judá é santinho? Não. Olha aqui. Efraim não invejará Judá, e Judá não vai oprimir a Efraim. Ambos acham que suas religiões são verdadeiras e querem converter os outros à sua religião. Então, se não houver dentro delas pessoas sinceras em busca da verdade, vai ficar essa picuinha aí, do irmão mais novo com o irmão mais velho, um brigando, falando que o outro está errado, que o outro é herege, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Ezequiel 31:9. Formoso eu fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Inveja de quem? De Adão. Todas as árvores do Éden. Quem são essas árvores do Éden? Todos descendentes de Caim. Todos que andam errantes pela terra, que desceriam, conforme você lê aqui em Ezequiel 31, no seu contexto, para o Sheol. Esses que têm inveja, sentimento faccioso, preste atenção. Isaías 35, verso 7. Farei do monte Seir. Onde fica o monte Seir? Na Babilônia. Farei do monte Seir extrema desolação. Eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales, e em todas as suas correntes cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizeis, os dois povos e as duas terras serão meus, eu os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Qual é o espírito da Babilônia? Quer ser dono de dois povos e de duas terras. Quais são os povos? Sabe me dizer? As duas casas de Israel. E as duas casas de Israel, infelizmente, amam a Babilônia. Verso 11. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja. Segundo o quê? Segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os tratasse, e sereis conhecido deles quando te julgar. Achou inveja? Achou confusão, achou Babilônia. Percebe? Saberás que eu, Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus, ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti, desolado serás, ó monte Seir e todo o Edom. Sim, todos saberão que eu sou o Senhor. Mateus 27:17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. É o mesmo sentimento, inveja. Marcos capítulo 7, verso 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina.
Olha como Jesus ensinava o espiritual e não o literal, a carnalidade. Eis que o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro, e não de fora, de dentro do homem, de dentro do seu coração, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e são esses que contaminam o homem. Atos capítulo 5, verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas até Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Atos capítulo 13, verso 44. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas observe, devemos entender o que é ser judeu e o que é ser gentil. Não é pela carne. Atos 17, verso 2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Mais uma vez, quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro gentil? São os falsos judeus que mataram Abel. São os falsos cristãos que mataram Abel. Romanos capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e principalmente sem misericórdia. Gálatas capítulo 4, verso 21. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Mas a Jerusalém lá de cima é a livre, a qual é a vossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, porque não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros,
tendo inveja uns dos outros. Olha aí, será que as igrejas e sinagogas são guiadas pelo Espírito? Ou em parte sim, em parte pelo homem, pela inveja do homem, de doutrinas? Tiago capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, preste atenção, olha aí. Se nós temos em nosso coração inveja amargurada e sentimento de divisão, de facção, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, o que diz Tiago? Pois, verso 16, aonde há inveja e sentimento de facção, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria verdadeira, porém, vem lá do alto, é primeiramente pura, depois pacifica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Nós temos paz com os judeus ou temos guerra? Nós temos paz com os irmãos da outra denominação ou temos guerra? Os judeus têm paz com os cristãos? Os judeus têm paz com outras sinagogas? Vamos para o slide de Gênesis 11, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Em roxo temos a palavra vinabilá. V é a preposição e. Nabilá vem da palavra balal, misturar, misturar-se. Então a confusão de línguas é a mistura de línguas. Próximo slide, Gênesis 11, 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Temos em vermelho a palavra Babel, Babilônia, e em roxo a palavra Balal, mistura, misturar-se. 1 Coríntios 14, verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é lícito falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aqui os homens, os pastores, ou os homens membros de uma igreja, falam para as mulheres, fique calado nas igrejas, não pode nem ser pastora, viu? Fiquem calados nas igrejas. Mas é isso que o texto está dizendo aqui? Culturalmente, no tempo de Paulo, era verdade. Por quê? As mulheres não tinham instrução, elas não liam a Torá. Então como é que elas vão ensinar sem poder ler, sem poder estudar, sem poder meditar? Então era sim literal no tempo de Paulo. Mas e hoje? As mulheres devem ficar caladas nas igrejas? Depende de qual mulher eu estou falando. Se for mulher do sexo feminino, pode falar sim. Pode ensinar até melhor do que o homem, dependendo da mulher. Mas o que quer dizer aqui as mulheres estejam caladas nas igrejas? Vamos continuar lendo o texto. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Antes aqui eu quero ler mais um trecho, 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então quem é Deus? Quem é Cristo? Quem é o homem? Quem é a mulher? Porque a palavra confusão se faz presente nesta passagem. Lembre-se, Babel, Babilônia, confusão, é tudo a mesma coisa. O que tem a ver Babilônia com as mulheres ficarem caladas e ainda por cima ouvirem de seus maridos? Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador
do corpo. Pulando 2 versos, Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo sendo comparado a um homem, a Adão, e Eva, uma mulher, sendo comparada a uma igreja. Então as mulheres desse texto são do sexo feminino? Em parte, literalmente, sim. Culturalmente, como eu disse, na época de Paulo, sim. Mas lembre-se, Paulo queria sempre ensinar coisas espirituais para pessoas espirituais e não para pessoas carnais. A confusão nos dias de hoje é porque essas mulheres têm falado muito nas igrejas. Muito! E o que acontece quando as mulheres ficam falando muito nas igrejas? Elas não escutam. Esqueceram de João 16, do verso 12 ao 13. Disse Jesus: tenho muito a vos dizer, mas vocês, mulheres, ficam de blá, 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 blá. Tenho muito a vos ensinar, mas vocês ficam de blá, 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 blá. Tenho muito a vos ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Vão vomitar. Porém, quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará toda a verdade, as coisas que eu tenho dito e até as coisas que virão. Mas elas estão ouvindo? Não. Essas mulheres não ficam caladas. A doutrina da minha igreja é melhor do que a sua. A doutrina da minha sinagoga é melhor do que a sua. Elas não escutam os seus maridos. Preste atenção, pastores. Calem-se. Líderes, mestres, professores, calem-se. Teólogos, calem-se. E vão ouvir dos seus maridos. Vão ouvir do Espírito Santo. Se vocês quiserem aprender a verdade. Então, quando várias pessoas falam ao mesmo tempo, só sai confusão. Isole-se delas. Saia dela, povo meu. Saia da Babilônia, povo meu. Saia dessas mulheres que ficam falando, povo meu. Busque mulheres que ouçam seus maridos. Quem tem ouvidos, ouça. Isole-se e cale-se. E ouve apenas o teu marido. Devemos sair da Babilônia e ir para o monte do Senhor. Sair da confusão e buscar iluminação. Buscar direção doutrinária. Enquanto estiver na Babilônia, não vai haver aprendizado. Enquanto estiver na Babilônia, só vai ter confusão. Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Percebem? Com ela se prostituíram todos os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Viu? Venderam a palavra de Deus. Mercadores da terra, os vendilhões do templo. Saia dela, povo meu. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. E finalmente, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, as nações já não existem, as religiões já não existem, os dogmas humanos já não existem. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu marido, para o seu esposo. Tem muito crente Tomé que está esperando a Jerusalém descer literal do céu. Não é isso que vai acontecer. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós a tua vontade sobre a terra, Senhor. É isso que é trazer a Jerusalém de cima para a terra. Construir o reino dentro dos corações dos homens, para que os homens possam construir na terra a verdadeira cidade de Deus. Não é como um passe de mágica que vem uma cidade descendo do céu e desce na terra para a gente morar, não. Deus quer que a gente trabalhe, construa. Deus vai dar de mão beijada todas as coisas. Deus não premia a vagabundagem, a ociosidade. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário. Isso aqui é do templo do tabernáculo.
para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria ensinar desde o princípio que queria habitar dentro deles, no meio deles, não no santuário de pedra, não no santuário de tecido, mas no santuário do Espírito, nem de carne, hein? Porque Deus não habita dentro de templos de carne e sangue. Deus habita dentro do nosso espírito. Somente o infinito, que é Deus, cabe dentro do infinito, que é o nosso espírito. Nós somos Elohim, filhos de Elohim. Somente Elohim, com letra maiúscula, pode morar e habitar dentro de Elohim, com letra minúscula. Ageu capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, preste atenção nos detalhes, mês 7º, dia 21, qual que é? Último dia da festa de tabernáculo. Observe o contexto. Fala agora, verso 2, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué. Quem que é Josué? Olha esses tradutores como só nos confundem. Por que não coloca Yeshua aqui? Por que não coloca Yehoshua? Por que lá no tempo de Moisés não se colocou Yeshua? Ficaria muito mais claro para as pessoas entenderem. Aqui simbolicamente está falando de Jesus. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E ao resto do povo dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Yeshua, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Olha aí, é para trabalhar. Deus não vai dar nada de graça, não. Tem que trabalhar. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, olha aí. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. O mar são as nações, e a terra seca, o que é? Israel. Lembra lá de Gênesis capítulo 1? Que do meio das águas fez-se uma porção seca. Quem que é essa uma porção seca? Israel. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Qual lugar? Na Jerusalém de baixo ou de cima? É de cima. Qual casa? Casa de pedra? Sim, mas qual casa de pedra? A casa da pedra viva, aonde dentro dela habita o Eterno. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Zacarias 6, verso 12. E diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Notserim, renovo, Nazareno, ele brotará do seu lugar, e ele mesmo edificará o templo do Senhor. Quer dizer que Jesus vai construir o templo lá em Jerusalém? Não, mas ele vai edificar o templo do Senhor em cada um de nós. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, da casa de Israel e da casa de Judá. Então chegamos ao final, só dizendo que, então os homens querem construir uma torre, o projeto é lícito? Sim, certamente. E lembre-se da finalidade, que Deus colocou os filhos na terra para construir uma cidade física. Então nós sabemos que só quem é pai e quem é mãe sabe a resposta. Quer que seus filhos sejam iguais ao pai. E a estratégia de Deus foi fazer os seus filhos comerem das duas árvores do jardim. Não comê-las ao mesmo tempo,
mas nos tempos determinados. Afinal, quem colocou essas árvores no jardim? Foi Deus. E essas árvores não estavam lá de enfeites, e muito menos para fazerem algum mal aos filhos de Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até a serpente, quem colocou no jardim? Foi Deus. Temos que entender o papel dela, do mal, na vida dos filhos de Deus. E ela disse em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus usou a serpente para falar uma verdade aos seus filhos. Será que os pastores sabem isso? Será que os rabinos sabem isso? Os que sabem, glória a Deus. A serpente disse um engano ou uma verdade? Uma verdade. Observa o slide aí de Gênesis 3:5. Temos em vermelho a palavra que, Elohim. Que vem do que, uma preposição, como, Elohim, Deus, deuses, juízes. E temos em roxo a palavra Hiten. Ela está na segunda pessoa masculina do plural do verbo hayá, que é o verbo ser em hebraico. Então aqui o correto é no plural. A melhor tradução aqui é a Bíblia de Jerusalém. Mas Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vos abrirão os olhos, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Foi a única tradução literal que acertou na mosca. Mas quer dizer que as outras estão erradas? Não. Porque a partir do momento que nós somos deuses, Elohim com E minúsculo, também somos como Deus com D maiúsculo. Conhecedores do bem e do mal. Somos iguais, seremos iguais ao nosso Pai. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, disse Jesus. Para que possamos andar em unidade com o Pai. E para provar que o verbo aqui estava no plural, olha a foto aí, aonde tem embaixo um quadrado, tirando do Bible Works, da palavrinha em hebraico, Hiten, Heitin, aonde está em inglês aí, to be, become, to be done. Ser, tornar, ser feito. Então aqui está escrito o que aí? Segunda pessoa perfeita do masculino plural do verbo hayá. Quem conhece um pouquinho de inglês aí é só traduzir. Então Deus quer que sejamos como Ele. Deus quer que sejamos como deuses. Salmo 82, verso 6. Vós sois Elohim, sois todos filhos do Altíssimo. Não perco a segunda parte deste estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.